Invincible. E aí, gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um capítulo de... E essa espera de 10 meses valeu muito a pena. O capítulo começa onde exatamente o anterior, há 10 meses atrás, terminou. Com o Amane, a Yashiro e o Baby Tsukasa, teoricamente, estão na casa do Amane, do tempo atual. A Yashiro fica confusa, pois eles acabaram de tirar o Tsukasa da Casa Vermelha. Mas aí ela vai percebendo umas estranhas garrafas, um monte de sacos de lixo. E a casa não tá bonita não. O que pode significar uma coisa. O futuro não foi mudado, isso é ótimo! Mas aí a menina já pensa meio que mais claro. Se ela quiser trazer todo mundo de volta, o Baby Tsukasa tem que ser sequestrado por Deus. E aí a menina vai ter uma crise de consciência. De um lado tem uma anjinha falando: ele é apenas uma criança e ele é tão docinho, não abandona ele. Enquanto a diabinha meio que fala: ah, nem pensar, você quer transformar o Amane num serial killer? E os dois anjinhos e diabinho vão brigando. Mas a Yashiro tem uma certeza de uma coisa. Não importa quantas vezes ela meio que viaja no tempo, mesmo com a ampulheta, ela não pode mudar o destino de todo mundo por conta própria. Essa é sua primeira e única chance. A única onde ela não pode deixar nada que meio que afete o futuro. Mas aí ela vai pensar em primeiro lugar de como a mãe acabou desse jeito. Tudo só pra tentar salvar seu irmãozinho. E ela pensa que deve ser por causa da maldição da Casa Vermelha. Nisso, Baby Tsukasa acidentalmente quebra umas garrafas que estavam aí em cima. E o meu bebezinho até pergunta por que tem tanta garrafa aí. E aí tem um pequeno flash do Amane lembrando que sua mãe meio que tava pegando essas garrafas. E aí a gente vê meio que uma espécie de outra pessoa meio que no meio disso. Com certeza deve ser algum remédio aí. Nisso, Baby Tsukasa vai tocando terror, balançando as garrafas, jogando água. Saiu correndo, meio que pegando o seu ursinho. E vai vendo que sua casa tá terrivelmente bagunçada, mas ele ainda tá feliz. E vai fazendo um monte de besteira que qualquer criança faria. Mexer numa pedra, mexer no vaso, até em um dos papelzinhos. O Amane e a Yashiro conseguem pegar o bebê. E a Yashiro tenta explicar para a situação do bebê, porque ele estava sendo perseguido, já que ele foi quase sacrifício da Casa Vermelha. Mas o bebê acha que tá tudo bem, pois ele fez uma promessa. Pro Amane isso não tá certo, e meio que pergunta por que ele diria algo assim. E aí ele vai perguntando pro irmãozão por que ele tá bravo, já que isso não tem nada a ver com ele. E é tudo sobre ele. E aí que vemos uma imagem bem inusitada, já que é a primeira vez que o Amane perde a compostura. Ele perde a paciência, bate na parede e perguntando no que tem de engraçado nisso. E o menino fala com toda a frustração que é tudo culpa do Tsukasa, pois por conta que ele desapareceu. Sua casa tá uma bagunça porque tem um impostor no meio deles. Os seus pais vivem brigando e eles pararam de comer juntos. E eles costumavam ficar juntos. E é por isso que ele veio meio que do futuro só pra salvá-lo. E ele ainda diz que tá tudo bem em ser sacrificado. E você percebe que realmente a família Yugi foi afetada por esse desaparecimento do Tsukasa. Ao ponto de deixar consequências na psicologia do Amane. O Tsukasinha fica confuso porque o Amane falou futuro e pergunta se esse aí é o Amane do futuro. E o Amane meio que confirma. E o Tsukasinha fica: esse tá tão saudável. Enquanto tá lá o menino todo desprovido de vida através do olhar. O Tsukasa pergunta: Amane, você está bravo? E aí ele fala que assim, pois o Tsukasa não entende essa situação. E o Tsukasinha: é minha culpa. Você me odeia? E nisso, antes mesmo do Amane responder, a Yashiro já intervém a todo vapor. E quando a Amane ia falar, a Yashiro ainda interrompe. Pois
caso meio que a mãe diga algo que vá longe demais. E ela queria ficar quieta, mas ela não pode ficar mais. Ou a mãe pergunta como ela sabe meio que como ela se sente. E aqui sempre ele descasa, e nem que não é um negócio dela. Mas devido a certos acontecimentos se tornou o negócio dela assim. E ela fala em primeiro lugar que por que ele arranjaria tanto problema meio que só pra chegar no ponto onde estão. E se é pra família meio que não se quebrar, é para os dois fazerem as pazes. Mas não é isso. A única razão que ele voltou do passado é porque ele não queria ser deixado para trás pelo descasa. E o olhar da criança, mano, é tão inocente, mas dá uma bad vibe. E aí o Tsukazinha pergunta: "A Mané, você sente saudade de mim quando eu não estou?" E aí o Amani meio que fala que sim. E aí que ele vê aqui: Eu não sabia. e aí o Tsukazinha abraça meio que o Amani. E aí a Shiro ainda até pera dizendo que o Amani tava chorando porque queria ver o Tsukasa. E o Tsukazinha meio que abraça o Amani. Gente, essa cena é muito amor. O Amani fala que ele não sabe o que vai acontecer hoje. Mas se o Tsukasa pensar em ir a algum lugar, por favor, não vá. Então eles devem viverem juntos. Sua mãe, seu pai e ele. E parece um climinha bom. Mas aí é interrompido com uma voz assustadora falando: não, não pode. Seu pedido foi realizado. E meio que não pagar, e não pagá-lo não é uma opção. Isso é imperdoável, você não acha? E aí a gente vê a Casa Vermelha assumindo a forma da mãe, do Amani e do Tsukasa. Aí a Shiro meio que já se toca no que estava acontecendo e já joga a coisa meio que na tal ilusão do Deus. Mas é claro, estamos falando de Deus, então ele já usa seus poderes só pra mandar a Shiro pra longe. E aí a casa vai tentando fazer terror psicológico meio que no Amani. E gente, meio que dá pena do Amani meio que vendo ele se cremendo e chorando. Pois, como a entidade fala, meio que a mãe do Amani foi chamada de maluca. E meio que quem chamou ela de maluca foi o pai deles. O Amani tenta falar pra sua mãe que ele tá do lado dela. E a mãe se acalma, dizendo que o Amani é um bom menino, enquanto prende usando seus poderes. A entidade ainda insiste em levar o Tsukasa, já que ele fez seu pedido meio que para estender o tempo de vida do Amani. E pergunta se estaria bem se o feitiço, se o desejo estivesse cheio, incompleto. E o Amani e o Tsukasa fala que não. E nisso a falsa mãe já leva o Tsukazinha. Mas, pra surpresa da nação, Tsukazinha para, pois ele fala: Você sabia? O Amanan disse que não queria me deixar e que ele odiaria se eu deixasse ele. Eu odiaria se meu desejo estivesse incompleto. Mas se o Amani disse não, então eu não devo ir com você. A entidade meio que já despiroca, pois o menino não vai, mesmo eles tendo feito aquela promessa. Nisso a entidade meio que já estava meio que se preparando a destroçar o baby de Tsukasa. E o bebê, meu Deus, esse bebê tem nervos de tutscânio, pois o bebê meio que nem sente medo da coisa. A entidade meio que pelo menos tenta meio que ser mais inteligente e já tem uma ideia. A mãe do a figura de falsa mãe explode e vai indo em direção ao Amane e a Yashiro. E aí o Amane tenta proteger a Yashiro, mas aí o Amane acaba sendo possuído com a gosma meio que entrando. E meu Deus, gente, isso é um terror gore. E meu Deus, e como eu amo essa? A entidade possuiu o Amani só para meio que convencer o Tsukasa a ir com ela. E o capítulo se encerra com o Amani possuído. E acha que nem com o Amani possuído o Tsukasa vai vir, pois ele já sabe que é falso e já possui na frente da criança. E agora fica a questão: como é que eles vão libertar o Amani? Bom, tem duas opções. Ou a Neném vai dar um jeito de purificá-lo, como meio que aconteceu no capítulo bem isolado, que é o dia que os Mork viraram zumbis viciados em doce. Ou eles vão ter que incendiar a casa.
porque só tem essas duas opções. Esse capítulo foi maravilhoso, serviu mais para meio que pelo menos apaziguar mais a relação do Amânia com o Tsukasa. E temos mais terror gore meio que envolvendo essa casa e meu Deus do céu. Essa casa é uma bela de uma antagonista, isso nós temos que concordar. Esse foi o capítulo 100 que tem o de... Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Como um Tobizo, fui!